consciência, promover durante o ano inteiro aqui em Campina Grande debates, né, sobre temas relevantes. O Brasil está passando por uma situação muito difícil atualmente e o momento exige discussão, exige debate. Então é uma das intenções aqui da ONG. Isso não é feito com mais frequência porque é difícil realizar eventos da natureza sem apoio, sem patrocínios, assim por diante. Mas estamos aqui para realizar mais isso. Então amanhã nós teremos às 3 às 6 da tarde uma mesa com o tema Os Direitos dos Animais no Atual Cenário Jurídico Brasileiro. À noite, das 8 às 10 horas, bruxaria através dos tempos, deuses, mitos, filmes e pipoca, bruxaria solitária. No domingo, de 15 às 18, mídia e direitos humanos, e encerrando à noite, de 8 às 10 horas da noite, preconceito, inclusão e cidadania. As pessoas interessadas em receber o certificado, a gente vai depois circular aí uma lista, para você colocar o nome, para a gente providenciar esse certificado. Bom, então, para não demorar mais, nós vamos chamar agora o primeiro palestrante desse evento, Diálogos Contemporâneos, o professor médico psiquiatra Edmundo Valdense, que vai falar sobre crise dos sonhos e as crises dos sonhadores. Edmundo. Senhoras e senhores, meu mais carinhoso boa noite, agradecendo a presença de todos vocês e agradecendo também o convite que me foi formulado, sobretudo por amiga e irmã Iris, quando estou aqui fazer-me presente e lhes trazendo um tema que eventualmente possa lhes servir, se não de questionamentos, mas de reflexões e que, caso possível, possam extrapolar, digamos assim, as circunstâncias de momento. E por isso é que eu escolhi exatamente a crise dos sonhos e as crises dos sonhadores. Exatamente porque vivemos um tempo de pesadelos e em tempos de pesadelos, mais necessário do que nunca, pensar-se sempre na possibilidade de sonho. E vivemos um pesadelo, de fato, do ponto de vista da envergadura internacional. Gostaria de lhes dizer que me encontro aqui tal como me encontrava movido pelos mesmos sentimentos ao tempo em que eu tinha uma participação mais efetiva junto aos encontros da Nova Consciência. E foi com esse espírito, digamos assim, com o espírito de Nova Consciência que aqui eu compareci. Então, tendo por tema a crise dos sonhos e as crises dos sonhadores, o que nós poderíamos falar sobre isso? Eu lhe sugiro que a gente possa discutir este tema aproximadamente por 1 hora, ou alguma coisa nessa duração, e em seguida a gente possa abrir por um debate para discussões, para questionamentos. Eu acho que os questionamentos, as discussões que de fato são muito mais importantes do que a minha fala solitária sob a forma de uma conferência, que não é de fato aquilo que aqui eu lhes proponho. Peço inclusive desculpas por me encontrar ligeiramente disfônico, uma vez que me encontrava completamente afônico até ontem. Bem, então, conduzindo-me já a esses elementos que devem ser discutidos, quando eu falo de sonho, na verdade, de que é que eu falo? A gente normalmente toma de uma palavra como se essa palavra possuísse uma única acepção, possuísse um único conceito. E, em geral, as palavras quase sempre possuem mais de um conceito, sobretudo levando-se em consideração a necessidade de se indagar acerca do significado de um determinado vocábulo em função das circunstâncias dentro das quais aquela palavra seja veiculada. Uma vez que, no final das contas, a depender de um determinado cenário, a palavra muda por completo o seu sentido ou o seu significado. Se nós, por exemplo, tomarmos a palavra libido e proferirmos essa palavra libido num cenário psicológico ou psicanalítico, todas as pessoas a entenderão como sendo um termo alusivo ao desejo sexual ou à energia psíquica. Se, por outro lado, nós nos utilizarmos desse mesmo vocábulo libido num cenário jurídico, isso significará, na verdade, todo e qualquer ato
praticado por uma determinada pessoa sob o uso de sua específica vontade consciente, uma vez que libido, de fato, no latim, significa originalmente vontade ou vontade própria e consciente da parte de uma determinada pessoa. Então, da mesma forma, também o vocábulo sonho. Daí eu recorrer ao dicionário para que a gente possa melhor delimitar de qual sonho, eventualmente, eu falarei, uma vez que, num primeiro momento, falo eu de sonho no sentido de utopia, enquanto que eu falo sobre sonho num segundo momento, atendo-me às correlações existentes entre sonho e vontade, ou sonho e desejo. Então, o que nos insinuam os dicionários? Conceituando os sonhos, os dicionários nos dizem, em primeiro lugar, que sonho é atividade mental não dirigida que se manifesta durante o sono, pelo menos nas suas fases menos profundas, e da qual, ao acordar-se disso, se pode conservar certa lembrança. O segundo conceito, a segunda acepção, nos afirma que sonho é um conjunto de ideias e de imagens que perspassam o espírito durante o sono. Um terceiro, aquilo que é produto da imaginação, fantasia ou devaneio. Um quarto sentido nos propõe que sonho é desejo veemente, aspiração. Um quinto nos afirma que sonho é projeto cuja execução parece difícil ou impossível, ou seja, uma utopia. Em sexto, afirma-nos o dicionário que sonho é ilusão. Em sétimo lugar, nos diz que coisa muito bela ou visão seria o sonho, para que no final das contas nós apresente o mesmo dicionário a ideia de que sonho nada mais é do que um bolo fofo de farinha e ovos frito em azeite e passado depois no açúcar ou em açúcar e canela. O que significaria dizer, com certeza, que nesses tempos de absoluto pesadelo sempre existe a possibilidade da concretização daquilo que era a proposta de Bussunda, do planeta e caceta. Na verdade, referindo ele, literalmente, que nunca desista de seu sonho. Se não encontrar na primeira, procure uma segunda padaria. E, de fato, nesse sentido, que saímos todos nós movidos pela ideia absolutamente concreta de que, ainda que fracassem as nossas utopias, os nossos sonhos, os nossos devaneios, ainda é sempre possível recuperar todo e qualquer sonho a partir do consumo de um pão doce, que pode ser encontrado nas melhores casas do ramo das padarias. Bem, se sonho então é isso, o que seria crise? Nos informam também os dicionários que crise em português significa distinção, decisão, sentença, juízo, separação, do grego crisis. É um conceito utilizado na sociologia, na política, na economia, na medicina, na psicopatologia, entre outras áreas do conhecimento. Na verdade, a palavra crise impregnou-se no Ocidente de um sentido que originariamente não está colocado naquilo que a palavra em grego significaria. Porque a palavra grego, ou a palavra grega crisis, apenas tão somente indica isto, separação, ruptura. Mas uma ruptura que não era vista obrigatoriamente como investida de um sentido negativo, tal como depois a crise, a palavra crise, passou a assumir. E daí, muito frequentemente, e sobretudo no mundo do marketing, afirmarem-se conceitos novos para o termo crise, que termos aqueles não estavam colocados, digamos assim, no termo crise, tal como inicialmente proferido pelos gregos. Daí dizer-se que crises, no grego, poderia também, então, significar oportunidade. Crise poderia significar apenas, então, somente a necessidade do estabelecimento de um determinado senso crítico acerca dos elementos negativos existentes em um determinado fato, que deveriam, então, ser daquele fato retirados para que os fatos positivos pudessem, digamos assim, vir à tona. Em todo caso, eu tomo aqui crise no sentido corriqueiro, no sentido vulgar, no sentido popular, em geral, investindo-se o termo crise de toda uma característica negativa, tal como, por exemplo, comparece esse termo ao mundo da psicologia, dentro especificamente da teoria da crise. Em todo caso, é necessário que nós percebamos, antes de mais nada, que a crise, então, não se dá de uma única forma, nem a partir de um único conteúdo.
Porque uma coisa é uma crise psicológica, outra coisa é uma crise econômica, outra coisa é uma crise social. Na verdade, será esse que dará finalmente o colorido da crise que nós queiramos discutir. Em todo caso, quando eu falo em crise dos sonhos, quero dizer que nossos sonhos estão em crise. E por outro lado, quando eu digo crise dos sonhadores, eu quero perguntar se os nossos sonhos que estão em crises, de fato eles assim estariam, ou estamos nós em crises, os sonhadores, exatamente por conta dos sonhos que nos propusemos eventualmente sonhar e, quiçá, realizá-los. Porque, de fato, tal como veremos, da mesma forma que existem crises e crises, existem sonhos e sonhos. Nesse tocante, então, partindo já para uma discussão, o que nós poderíamos dizer acerca da crise dos sonhos? Primeiro, nós devemos constatar que os grandes sonhos da humanidade, denominados em geral de utopia, encontram-se de fato em crise. E de que forma é que as utopias apresentam-se em crises? Crises essas que terminaram por possibilitar a distopia na qual nós vivemos neste 2017. Utopia é, na verdade, um termo inventado por Thomas More, filósofo inglês, mediante o qual cunhou ele, a partir do latim e do grego, essa concepção, uma vez que utopia seria sem lugar. Utopia, então, é um termo utilizado para aquilo que, do ponto de vista do desejo, do ponto de vista da idealização, seria colocado em um lugar não existente e que se assemelharia, de certa forma, digamos assim, ao paraíso, uma vez que ali todos os desejos imaginados e inimagináveis poderiam ser perfeitamente realizados. Posteriormente, uma vez já no século XIX, propôs na contrapartida o termo distopia, que seria, na verdade, um lugar, digamos assim, invertido em relação ao primeiro termo, qual seja a utopia. Se a utopia é o lugar de nossos sonhos, distopia é o lugar literal de nossos pesadelos. Mas como foi então que de utopia em utopia nós chegamos a essa distopia na qual nós nos encontramos? Na verdade, as grandes utopias que nos foram plantadas do ponto de vista da história da humanidade passam, respectivamente, pelos seguintes conceitos. Primeiro, foi-nos dada a utopia da racionalidade, sendo proposto, então, que nós éramos, de fato, homo sapiens, que nós estávamos investidos de uma determinada qualidade, qual seja o uso da razão através do raciocínio, que tudo resolveria em matéria de todos os nossos problemas pessoais ou coletivos, uma vez que pelo uso da razão o homem chegaria ao paraíso. E de fato não foi assim que a razão se mostrou desde os gregos, uma vez que tal nesse sentido tem razão Goya, quando nos afirma que a razão dá à luz a pesadelos. E, de fato, no tocante a essa racionalidade, terminou o homem por aplicá-la objetivando o uso de uma razão denominada prática e não uma razão ética. Uma razão prática que, no final das contas, apela para a ideia de que, graças ao uso da razão, nós somos capazes de implementar de forma mais absolutamente concreta e de forma mais absolutamente justa e adequada a realização de medidas mediante as quais a gente pode tornar-se eficaz e efetivo em tudo aquilo que a gente, por acaso, seja capaz de fazer. Nesse sentido, no sentido da racionalidade, não existe, então, maior aplicação da razão a uma racionalidade que foi, por exemplo, o sistema burocrático satânico, digamos assim, idealizado pelo Partido Nazista. Ou seja, de fato era uma máquina tão absolutamente racional que, por conta dessa racionalidade perfeita, embora evidentemente levando o uso e o funcionamento dessa máquina apenas tão somente à produção de tragédias. Em geral, nós, por conta da frequência com que isto a que eu me refiro seja exibido em filmes hollywoodianos que tratam das questões nazistas, aqueles números que os nazistas traçavam, grafavam, tatuavam nos braços das crianças, dos adultos, dos velhos, das velhas, das pessoas adultas em geral,
e que nós, em geral, tomamos aquele número apenas tão somente como um elemento demarcatório. Na verdade, aqueles números que eram tatuados nos braços daquelas pessoas funcionaram como os precursores dos códigos de barra que hoje são utilizados nos alimentos. Na verdade, a depender da distribuição daqueles números, rastreava-se perfeitamente uma pessoa, porque aqueles números não eram números aleatórios e também não eram números apenas tão somente fornecidos a partir de uma determinada série. Na verdade, cada algarismo tinha o seu específico significado. Um determinado algarismo significava que aquele sujeito havia sido condenado a um campo de concentração porque era cigano, um outro algarismo designando-lhe a condição de louco, um terceiro algarismo indicando-lhe a condição de homossexual. Um segundo algarismo designava exatamente o lugar de onde o sujeito provinha. Um terceiro algarismo, o lugar para onde ele ia, e assim por diante, de modo tal que, de fato, colocava-se a racionalidade literalmente a serviço do que existe mais bestial na face da Terra, e que se chama guerra. De fato, então, a utopia da racionalidade terminou por levar-nos ao desespero e apenas tão somente ao uso da prática perversa, objetivando tratar o outro não como pessoa, mas apenas tão somente como objeto. Evidentemente que essa racionalidade já era denunciada, inclusive denunciada em seus fracassos, tal como por Goya, antes de Freud, que ensejou dizer que, de fato, o grande mestre que em nós mora não é a razão, porque no miolo da razão está colocado o nosso inconsciente, que de fato é realmente, digamos assim, o grande gerente, o grande gerenciador de nossas escolhas, as mais absolutamente estapafúrdias, uma vez que no final das contas o nosso inconsciente não é movido a partir de elementos éticos, uma vez que os elementos éticos capazes de modelar o ser humano, inclusive em seu próprio inconsciente, não provém de dentro de nós mesmos, mas da sociedade dentro da qual nós estamos colocados. Um segundo elemento utópico que nos foi plantado praticamente desde sempre, às vezes associado à racionalidade, foi a utopia do progresso. Ou seja, pensamos sempre que, partindo literalmente da barbárie, nós chegaríamos à civilização. E não foi, e não tem sido o progresso o maior elemento capaz de nos civilizar. Porque, em geral, quando nos utilizamos da palavra progresso, do ponto de vista das ciências sociais, esse termo é sobretudo utilizado ao campo da tecnologia. E a tecnologia não implica em civilidade, uma vez que, no final das contas, o grande elemento civilizatório do ser humano não está colocado no campo das ciências técnicas, no campo das matemáticas ou no campo das ciências naturais, mas sim no campo das ciências sociais. Ou seja, é a psicologia, é a arte, é a filosofia, é a ética, é a psicologia, juntamente a outros saberes humanos, os grandes responsáveis pelo nosso processo de humanização, pela aquisição de um padrão, de um grau de civilização cada vez mais intenso, que não nos é oferecido através dos recursos que encaminham o ser humano para a ideia de progresso. Na verdade, então, nós poderíamos apontar a utopia absolutamente fracassada do progresso nas grandes engrenagens industriais. Porque, de fato, as grandes engrenagens sociais construíram um determinado progresso tecnológico, mas, sobretudo, voltado para aquelas pessoas que, no final das contas, detêm essas engrenagens sob a forma de um capital privado. Porque, no tocante àqueles que nessas engrenagens trabalham, terminam eles por ser transformados literalmente em carne moída pela engrenagem que objetiva apenas e tão somente um progresso que não se destina a todos, porque o progresso é, em sua aplicação social, absolutamente seletivo. Mas nós teríamos uma terceira utopia, que é a utopia de uma civilização ou de uma humanização crescente. Evidentemente que o que nós hoje verificamos como existindo no mundo é que essa civilização, que essa humanização cada vez mais intensa e cada vez mais evidente, infelizmente fracassou.
e terá fracassado, porque o ser humano continua sendo um animal tão absolutamente perverso hoje quanto ele perverso era ao tempo do Neolítico ou do Paleolítico. Nós, na verdade, apenas estamos somente por trás de uma determinada camada de verniz que nós chamamos de máscara social, trazemos ainda dentro de nós, literalmente, o mesmo perverso que, no final das contas, atreveu-se, ainda do ponto de vista mítico, bíblico, a lançar de armas contra o seu próprio irmão. Em geral, na sala de aula, brincando, eu pergunto acerca dessa condição que nos assiste, essa dupla condição na qual nós somos formados. Um determinado sujeito, que de fato é o sujeito, digamos, verdadeiro, ou mais verdadeiro que existe dentro de cada um de nós, disfarçado a partir daquilo que a psicologia e a psiquiatria chamam de personalidade segunda, que nada mais é do que o resultado dessa capa de verniz que nós somos obrigados a aplicar a nós mesmos para que a sociedade eventualmente seja possível, porque caso contrário, ela seria, por sua vez, uma utopia, caso nós manifestássemos em sociedade e na vida pública aquilo que de fato nós somos. E eu ilustro essa situação perguntando para os alunos: se um irmão seu, em casa, estando à sala, lhe pede que você vá à cozinha apanhar-lhe um copo d'água, você vai? Em geral, por conta da sinceridade, eles respondem: não. Por que eu iria? Ele não tem duas pernas? Ele que vá. Mas caso fosse um amigo seu, não, aí é diferente. Mas por que seria então diferente uma situação em função da outra? Porque na verdade esse amigo espera de nós que nós nos utilizemos dessa capa de verniz chamada exatamente de personalidade segunda, que nada mais é do que o que torna de fato possível a convivência das pessoas em sociedade. Você caminha pela calçada, uma determinada pessoa lhe pisa o pé. E digamos que essa pessoa seja ainda uma pessoa investida de uma certa civilidade, de uma certa educação, dois elementos esses cada vez mais raros, e ela em seguida lhe pede desculpas. E você lhe diz entre dentes: não há de quê. Na verdade, você naquele momento usou dessa personalidade segunda porque você esteve a ponto de ir às goelas dessa pessoa, literalmente lançando mão disso que é o que constitui o miolo do ser humano e que cada vez mais frequente e mais intensamente vem à cena. Como se no final das contas nós de fato houvéssemos perdido a capacidade de usar dessa personalidade segunda, que resultaria do respeito ao próximo e da educação ética, que em geral nós terminamos por fazê-la, queiramos ou não, em função das exigências que nos são plantadas pela sociedade. Então essa civilização, essa humanização, infelizmente também fracassou. Basta que nós verifiquemos hoje a quantidade de guerras existentes no presente momento sobre a face da Terra. Em geral nós pensamos apenas tão somente quando falamos em guerras, apenas tão somente na Primeira e na Segunda grandes guerras, que por serem de fato tão violentas em termos de enormidade, foram denominadas de grandes, porque não houve, na verdade, desde aproximadamente 500 depois de Cristo, um único dia na face da Terra em que não houvesse na face da Terra guerras e batalhas de pessoas absolutamente idênticas, digladiando-se entre si. Depois, uma outra utopia, um outro sonho também fracassou: a ausência de miséria e de fome. E no final das contas, nós hoje verificamos de uma forma, infelizmente, escandalizante, que nunca o ser humano foi capaz de produzir tamanha quantidade de alimentos da mesma forma que o ser humano nunca foi um animal que tanto alimento desperdiçou. Porque, de fato, se verificarmos do ponto de vista da utopia, da ausência de miséria e fomes, nós verificaremos que metade do mundo passa fome. E metade do mundo passa fome apenas tão somente porque do outro lado do mundo as pessoas comem em excesso ou pura e simplesmente usam do excesso de alimentos produzidos de uma forma absolutamente predatória e destrutiva. Assistia eu a um documentário acerca do mercado de peixes japonês. Um atum
de 500 quilos a ser vendido no dia imediato em que ele é pescado. Porque para o mercado japonês, esse atum, não podendo ser congelado, não servirá para consumo no dia seguinte, devendo pura e simplesmente ser descartado. Uma das coisas que mais me causam repugnância é assistir, no final das contas, a esse desperdício que se pratica numa mesa de qualquer que seja o restaurante, sem que as pessoas que ali estejam pensem que do outro lado do mundo, ou muitas vezes apenas tão somente do outro lado do muro de sua casa, alguém passa fome. Uma outra utopia também fracassada é a utopia dos direitos humanos. Quando nós nos deparamos com a história dos direitos humanos, não existe talvez história mais bonita de tão mais belo conceito, que é o conceito de direito humano. Direitos humanos esses que, do ponto de vista histórico, foram pensados pela primeira vez por raros pensadores, como Agostinho de Hipona, depois dele Frei Bartolomé de las Casas e Montaigne, quando, no final das contas, ainda por volta de 1500, os mais atuais pensadores acerca dos direitos humanos propuseram pela primeira vez, sobretudo Montaigne e Frei Bartolomé de las Casas, a ideia de humanidade. E, em geral, nós não apreendemos a grandeza e a profundidade deste conceito colocado única e exclusivamente numa palavra, tal como assim pensava Frei Bartolomé de las Casas, tal como pensava Montaigne. Sobretudo em um momento em que Frei Bartolomé de las Casas era intimado pelo Tribunal da Santa Inquisição para prestar esclarecimentos acerca do porquê é que ele tomava a defesa dos astecas, entre os quais durante muito tempo ele esteve. Defesa essa que Frei Bartolomé de las Casas levava até as últimas consequências, referindo, por exemplo, que era necessário que se entendesse o ato de canibalismo praticado pelos astecas como um elemento cultural, e enquanto elemento cultural haveria que ser respeitado e apenas tão somente compreendido por toda uma cultura que era a cultura europeia, que Frei Bartolomé de las Casas não percebia como sendo uma cultura investida da competência necessária para a compreensão daquele fato social, religioso e cultural. E por isso, então, chega à conclusão o Tribunal da Santa Inquisição que ele deverá ser punido. Tamanha era a sua presença entre os grandes pensadores europeus do século XVI, que ele foi poupado da fogueira, mas contra ele foi praticada uma pena muito mais cruel, uma vez que lhe foi proibida terminantemente a possibilidade de retornar aos astecas, povo aquele que ele dizia mais civilizado, apesar de canibal, do que o povo europeu, que, em nome da defesa do pensamento de Cristo, praticava outras formas de violência mais graves, porque estabelecidas contra toda e qualquer pessoa, através do próprio Tribunal da Inquisição e através das matanças que cada um dos reinos europeus era capaz de praticar, sobretudo no Novo Mundo. Da mesma forma procedia Montaigne quando, tomando também a defesa dos astecas, diziam, buscando nas palavras de Frei Bartolomé de las Casas, o mesmo argumento. É apenas tão somente um traço cultural que, antes de punir ou criticar, deveríamos, antes de mais nada, tentar entender. Mas esses direitos humanos, que foram gradativamente proliferando, vieram sobretudo à tona quando da Revolução Francesa, em 1789, apresentando-se agora o conceito de direito humano como a ideia de direitos universais do homem. Evidentemente que naquela época ainda se pensava numa utopia, estando essa utopia colocada na palavra universal, graças à pretensão do ser humano, mediante a qual, no final das contas, afirmamos que não deve existir nenhum planeta habitado, porque somente a Terra seria capaz de habitação. E, em função da vaidade que nos tipifica, dizemos, caso exista algum planeta habitado, com certeza eles terão a nossa face, terão a nossa cara, porque no final das contas nós somos nada mais, nada menos do que a suma perfeição. Então, quando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de fato os direitos humanos aí ainda não estavam plenamente colocados, porque eram de fato direitos dos homens, tomada a expressão homem aqui no seu sentido absolutamente concreto e real,
uma vez que, no final das contas, não havia na Declaração Universal dos Direitos do Homem a contemplação de direitos alusivos às mulheres. Mas esses direitos, gradativamente, foram crescendo, a ponto de se configurar uma terceira leva dos direitos, os direitos das gentes, que, sobretudo, passará a vigorar ou a ser pensada essa modalidade de direito a partir da década de 1960, quando, então, no final das contas, são pela primeira vez pensados os direitos alusivos à criança, os direitos alusivos aos direitos das gentes, mediante a qual, ou seja, no sentido de uma concepção que nos dá conta de que todo e qualquer bem produzido pela humanidade é do acesso livre e absolutamente garantido quanto à participação e ao usufruto de toda e qualquer pessoa. E de direito em direito nós chegamos então aos direitos das pessoas transgênero, chegamos aos direitos alusivos à noção de que o conceito de etnia mais separa do que une, de maneira tal que, no final das contas, esses direitos que, do ponto de vista teórico, progrediram de uma maneira absolutamente deslumbrante, do ponto de vista da prática, ainda se constituem como, infelizmente, uma utopia, mais uma vez, fracassada. Ou seja, não existem direitos humanos que sejam, de fato, universais, porque os direitos humanos apenas e tão somente são aplicados a humanos direitos. Humanos direitos esses entendidos como aqueles que são, de fato, investidos do necessário capital que lhes possibilite a compra e o usufruto desses direitos. Mais uma vez, então, vivemos uma grande utopia. E de utopia desfeita em utopia desfeita, chegamos à maior das utopias, qual seja a utopia alusiva à ideia de que o capitalismo era capaz de sanar todas as necessidades do gênero humano, em quaisquer que fossem os lugares ou tempos em que esse gênero humano estivesse colocado. Nós assistimos, então, à literal derrocada de uma utopia. E essa utopia nada mais resultaria do que o esgotamento dos recursos do capital e do capitalismo, uma vez que, no final das contas, o capitalismo é capaz de gerar determinados bens, sendo, porém, cada vez maior o número de pessoas que não têm acesso a esses bens gerados pelo sistema capitalista, no qual essas pessoas estão atreladas apenas tão somente sob a forma de mão de obra transformável, literalmente, todos os dias, em carne moída. No final das contas, então, graças a essas utopias postas teoricamente e do ponto de vista da prática fracassadas, restaram, como eu lhes dizia, a distopia. Uma distopia que, no final das contas, seria absolutamente impensável, por exemplo, na década de 1980, ou seja, 35 anos atrás. Porque seria absolutamente inimaginável que nós assistíssemos, por exemplo, à expulsão literal de pessoas que nasceram na Síria e que, pura e simplesmente, não têm para onde correr por conta do fato de que, à exceção talvez da Alemanha, e sabe-se lá até quando, nenhum dos outros países aceitam essas pessoas. E quando eu tomo aqui a Síria como exemplo, eu quero apenas, então, somente exemplificar o mecanismo através da Síria, porque, no final das contas, a mesma coisa está acontecendo, por exemplo, em Mianmar. Está acontecendo em uma série de países africanos. Encontra-se acontecendo mesmo em países europeus, em função, no final das contas, daquilo que se configuram como sendo guerras étnicas. Uma vez que, no final das contas, o outro, para mim, se tornou absolutamente insuportável. Não tenho absolutamente nada contra a região da Espanha que se subleva contra o governo espanhol, em função, sabe-se lá de quê? De algo denominado, então, de identidade nacional, de uma identidade nacional que, no final das contas, cada vez mais se apresenta mais fragmentada para qualquer que seja o país que seja levado em consideração. Então, essas distopias todas caminham para isso que nós assistimos todos os dias. Uma violência cada vez mais desenfreada, a ausência absoluta de todo e qualquer comportamento que possa ser modelado eticamente, a perda dos limites entre aquilo que a gente até há bem pouco tempo chamava de privacidade
e vida pública, aquilo que transformou-se literalmente em ultranacionalismo. As pessoas são cada vez mais ultranacionalistas. Cada vez mais as pessoas defendem exclusivamente as cores de seu país. E com certeza vocês poderiam me perguntar, mas não é justo que eu defenda, por exemplo, o verde e amarelo, ou que eu defenda o branco, o azul e o vermelho, francês, inglês ou norte-americano? Justo é. Mas muito mais justo seria que nós pudéssemos defender não o ideal dito nacionalista ou ultranacionalista, mediante a ideia de que para acima e para além do conceito de nação encontra-se colocado o conceito de humanidade. O que seria necessário defender seria não a nacionalidade norte-americana, não a nacionalidade francesa, não a nacionalidade inglesa, não a nacionalidade brasileira, mas aquilo que é extranacional, que é o caráter absolutamente humano de todo ser pensante, independentemente do gênero que essa pessoa tenha, da idade que ela apresente ou da condição econômica em que ela esteja colocada. Porque foi o ultranacionalismo, da mesma forma que foi a política de expansão econômica que levou o mundo à Primeira Grande Guerra e que o levou a uma Segunda Grande Guerra e que infelizmente vai levá-lo a uma Terceira Grande Guerra também. No final das contas, nós assistimos, do ponto de vista dessas distopias, dois literais sujeitos loucos brigando num quarto escuro, briga essa na qual ambos se utilizam de armas nucleares. Eu via hoje que Kim Jong-un ameaçava detonar uma bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico. Acredito que ele deve ter sido adequadamente informado que uma bomba de hidrogênio sendo explodida no Oceano Pacífico levará à produção de um tsunami que muito provavelmente arrasará centenas de países. Acredito que ele deva ter sido informado disso. Talvez até não, porque no final das contas não cabe a nenhum dos seus subalternos uma outra função que não aplaudir. Mas em todo caso, é essa a condição a que nós chegamos em função do conceito de ultranacionalismo. Mas não bastasse isso, nós contamos com outro elemento que é o elemento tipificado sob a forma de intolerância. Nós somos cada vez mais intolerantes aos outros. Existe uma intolerância cada vez mais intensa entre países, entre cidades e, finalmente, entre pessoas. Nós não fomos nunca tão absolutamente intolerantes, o que significa dizer, até porque em nós, muito provavelmente, funcionava, do ponto de vista das relações entre países, alguma coisa denominada de diplomacia. E entre as pessoas, alguma coisa denominável de polidez, que nada mais era do que o resultado da utilização daquela camada de verniz que a psicologia chama, tal como eu referia, de personalidade segunda, e que terminava por, de certo modo, mediatizar a relação entre as pessoas. De fato, nós nos tornamos pessoas absolutamente intolerantes. E o que é pior é que essa intolerância é apenas tão somente a porta de entrada para a violência. É bastante que a gente frequente uma determinada rede social, tal como, por exemplo, o Facebook, para que a gente verifique que, em geral, uma observação que seja feita por uma determinada pessoa, após 2 ou 3 comentários, surgirá um quarto comentário em que se apelará obrigatoriamente para a grosseria, para aquilo que no final das contas configura-se como linguagem chula, porque essa intolerância em grande medida resulta da perda da capacidade de senso crítico, da perda da capacidade de análise e daquilo que no final das contas é o respeito mínimo que eu devo obrigatoriamente ter para com o outro em função mínima da existência de traços unários, de traços de identificação entre eu e a pessoa que eu tenho diante de mim. É como se no final das contas, nós hoje, graças a essa intolerância, esquecêssemos tudo aquilo que a filosofia tem tentado nos ensinar no tocante ao conceito de humanidade. Spinoza tem um conceito de humanidade, por ele colocado na ética, e que eu considero um dos conceitos mais bonitos que tenham sido forjados pela filosofia ao longo dos tempos. Spinoza
se interroga, dizendo ele: tu me pedes que conceitue o que seja humanidade? Se assim me pedes, eu te direi que conceituar a humanidade é algo extremamente fácil. Humanidade é a denominação dada ao conjunto de homens e mulheres que hoje pisa sobre a face da Terra. Mas conceituar a humanidade desse modo, continua ele, é de certa forma falhar na emissão de um conceito. Porque a humanidade não é apenas isto. A humanidade é sim o conjunto de homens e mulheres que no presente momento pisa ou tem os pés sobre a face da Terra, somado a um grande conjunto de homens e mulheres que pisaram a face da Terra, mas que aqui não se encontram mais, os homens e mulheres do passado. Isso é humanidade, mas conceituar a humanidade dessa forma ainda é conceituar o fato de uma forma inadequada, porque a humanidade é realmente isto, o conjunto de homens e mulheres que no presente momento se encontra sobre a face da Terra, somado a um grande conjunto de homens e mulheres que aqui não mais se encontram porque já se foram, pertencentes eles que eram ao passado, somados esses dois conjuntos a um terceiro conjunto de homens e mulheres cujos pés ainda não estão plantados sobre a face da Terra, porque eles não estão ainda presentes entre nós, porque eles serão os homens e as mulheres do futuro. Dito isso, conclui então Spinoza: conceituar a humanidade é algo de fato simples. É bastante apenas que tu te lembres de tua função de ponte entre a humanidade que se foi e a humanidade que virá ainda, de maneira tal que eu posso apenas e tão somente lhe dizer: humanidade és tu, que leva nos ombros o compromisso de unir aqueles que já se foram aos que virão ainda. Mas nós, na verdade, nos esquecemos que antes de sermos brasileiros, antes de sermos classe A, antes de sermos brancos, negros ou amarelos, nós somos seres humanos. E isso me leva a pensar em um outro autor, um grande autor que no campo da ética nos propôs uma das formas mais elegantes de pensar a relação entre pessoas, que é Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas era um filósofo de fala francesa e que propôs uma ética, por ele denominada de ética da honestidade. De que forma é que ele analisava a sua proposta ética? Ele dizia: todas as vezes em que uma pessoa se defronta com outra, ambas estão em situação de espelhamento. Eu sou daquela pessoa o seu espelho, tomando eu aquela pessoa como o espelho no qual eu me contemplo. E nós estamos, sustenta ele, o tempo inteiro em estado de espelhamento, exatamente porque nós somos animais sociais, porque sozinhos nós não conseguimos viver. Mas essa situação de espelhamento, para ele, leva, do ponto de vista da ética, ao que ele chama de estado de honestidade. E o que é estado de honestidade? É esse estado de contemplação mediante o qual, por conta desse espelhamento, ambas as pessoas que se olham percebem-se para além de toda e qualquer diferença existente como absolutamente idênticas entre si, salvo alguns eventuais detalhes, que são sempre detalhes mínimos. Dessa forma, quando um homem branco se espelha em um homem negro e vice-versa, o que existe aí de elemento diferenciador talvez seja o formato do nariz, a cor da pele, a espessura dos lábios e a textura do cabelo. Ou seja, 4 ou 5 pequenas diferenças em meio a um sem número de idênticas semelhanças, uma vez que no final das contas ambos os homens têm coração, pulmões, ambos os homens têm um cérebro, ambos os homens têm utopias, planos, projetos e ambos possuem sonhos. E que por serem sonhos pensados por seres humanos, independentemente das mínimas diferenças que eles tragam, serão sempre os mesmos sonhos de humanidade que assistirão a essas duas pessoas. Mas infelizmente nós terminamos por nos esquecer também disto, de maneira tal que o outro tornou-se literalmente o meu maior inimigo, exata e especificamente por conta da proximidade que em relação a mim ele representa. No tocante à análise desse comportamento absolutamente destrutivo que nós praticamos em relação aos nossos semelhantes, foram vários os filósofos, foram vários os autores que
que nos apresentaram propostas de compreensão. Afirma, por exemplo, Freud, que esse comportamento que nós manifestamos, agressivo, detratório em relação ao outro, seria o comportamento por ele tipificado sob a denominação de narcisismo das pequenas diferenças. O que seria um exemplo de narcisismo das pequenas diferenças? Todos nós sabemos, por exemplo, da rivalidade, de certa forma simpática, embora, claro, simpatia essa, capaz de ocultar os dentes da fera por trás do riso, quanto aquelas críticas que geralmente nós fazemos, por exemplo, em relação a João Pessoa, e que João Pessoa também faz em relação a nós, né? Eu me lembro que as pessoas daqui de Campina diziam, depois da construção do Garden, depois da construção do Garden Hotel aqui em Campina, podemos chegar a uma absoluta conclusão: João Pessoa só tem pousada. Aí nós dizemos que possuímos o maior São João do mundo, mas os pessoenses dizem: grande porcaria, vocês não têm praia, porque praia nós temos. Dizem os pessoenses: a melhor proposta que Campina apresenta chama-se Avenida Brasília, porque é a avenida graças à qual você sai de Campina e vai para João Pessoa. E ainda bem que esse fenômeno não é um fenômeno que diga respeito apenas tão somente à Paraíba, ou que diga respeito à Campina Grande e João Pessoa, porque o mesmo fenômeno, no final das contas, nós verificamos em relação, por exemplo, a Mossoró e Natal. Nós verificamos entre Recife e Salvador. Nós verificamos entre a França e a Bélgica. Nós verificamos entre a Inglaterra e os Estados Unidos, configurando isso como um fenômeno internacional, como um fenômeno humano. Fenômeno esse que Freud então batiza de narcisismo das pequenas diferenças, dizendo ele que é perfeitamente possível, e estas são palavras de Sigmund Freud, é perfeitamente possível